Não, deixa eu botar a Vivi aqui para ficar mais confortável e eu mais gentil. Oi. Não? Ficar no canto. Ali aproveito e fico no canto. Gente, eu não sei como é que medir a mesa, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas eu acho uma maravilha a gente conversar sobre o futuro da televisão brasileira. E aí, quando eu estava dando uma estudada para poder estar aqui, esse é o speech inicial que eu percebi que todo mundo que media painel fala. Então, eu vou falar também. Tem uma frase que todo mundo que trabalha com propaganda sabe, já ouviu falar, que é: você anuncia 50% da grana que você bota em propaganda, você joga fora, o outro 50% é utilizado porque ele chega nas pessoas que lhe interessam. Na melhor das hipóteses, 50% você está jogando fora e a diferença é que você não tem a menor ideia qual é esse 50% ou onde você acertar. Essa frase foi falada por um cara que chamava Wannabe, eu adorei o nome dele, Wannabe. Ele é um varejista americano do início do século passado. E ele falava isso exatamente sobre a impossibilidade que tem de você ter certezas absolutas em comunicação, de você atingir a pessoa. Isso foi falado no início do século passado. No início do século passado era rádio, cinema, uns 2 ou 3 jornais. Hoje em dia tem mídia para dedéu. Aqui tem gente com experiência e com background em várias mídias diferentes. Isso ficou mais fácil ou isso ficou mais difícil? Essa é a primeira provocação. A segunda provocação é: qual é o futuro do break? A gente está muito acostumado, todo mundo trabalha com comunicação, a usar o break para poder construir sua conexão com as pessoas. Mas as pessoas mudaram. E hoje em dia todo mundo assiste televisão no streaming, nos Netflix, Disney Plus da vida, Prime, tem tantos, HBO, Star Plus, tem tantos jeitos diferentes, Globoplay, tem tantos jeitos diferentes de você assistir streaming. E vamos combinar, nós trabalhamos com a coisa mais chata que existe na vida, nós trabalhamos com interrupção. Porque ninguém assiste televisão para ver propaganda. As pessoas assistem televisão para ver conteúdo. E a gente é um chato que interrompe aquele conteúdo e tenta cativar o cara. Só que se o cara tem um monte de streaming, será que ele vai se acostumar com break? No fundo, eu queria a oportunidade de conversar com todos vocês e provocar um pouco essa discussão com base nesses 2 aspectos. De que hoje tem muitos jeitos diferentes de você chegar no consumidor para poder construir um valor de marca, e tem o outro lado que o consumidor está com muito menos paciência para ser interrompido do que ele tinha no passado. À luz dessas duas formas de pensar, eu só queria lembrar que nós não somos aqui pessoas de televisão discutindo o futuro da televisão. Nós somos pessoas de propaganda. Nós somos pessoas de comunicação. Então, se nós somos pessoas de comunicação, como é que a gente vai lidar com isso? Que eu imagino que para o Lázaro Ramos, para o Spike Lee, deve ser uma maravilha essa profusão de streamings, de prender a atenção, de não ser interrompido por propaganda, mas a gente fica no desespero de como a gente vai chegar nas pessoas. E aí a Vivi, quando a gente estava conversando, ela virou para mim e disse assim: só não faz uma pergunta, a TV vai morrer? E eu queria lhe perguntar isso: a TV vai morrer? Boa tarde a todos. Realmente eu falei isso, a TV vai morrer. Não vou te corrigir, porque eu não vou corrigir Sérgio Valente, mas eu queria só fazer um parêntese quando ele fala: a gente só consome, a gente está cada vez consumindo mais streaming, a gente está cada vez mais consumindo outras mídias, mas a gente não pode esquecer que a TV aberta, ela alcança um público maior do que a gente aqui, né? A gente tem aí a classe CD e um percentual da população ainda muito grande que a TV atinge. A TV não vai acabar, como o rádio não acabou. A Band é um grupo de 86 anos, nasceu com rádio, o rádio se reinventou. Hoje a gente ficou conversando e brincando, falando que hoje muitos veículos são TV. O rádio hoje você assiste pelo YouTube, você tem internet, os influencers são TV, as marcas são TV. A partir do momento que você está na tela, hoje tudo é limitado não, hoje através do celular você assiste TV de várias formas. Eu acho que tudo é o conteúdo. Esse nome TV que eu acho que tinha que mudar, porque você consome conteúdo, que vai mudar é a forma de você consumir conteúdo.
e não o meio, né? O meio vai aumentar cada vez mais e a forma vai mudar todo dia. Meu papel é provocar aqui. Aí quer dizer que a gente está condenado a falar com quem não tem grana, com quem não tem alternativa, que se tiver qualquer outro jeito ele vai fugir, vai ficar... Assim, como que é isso, Ju? Como que monta, você, o seu background de mídia, como que monta uma forma de você conseguir contornar este problema? A gente assim, a TV aberta, como ela vai ser a opção de quem não tem opção? É isso? Não, eu acho que não. Tudo é muito novo, né, para todo mundo. Eu acho que a gente estava lembrando, né, quando começou o digital, como é que as coisas aconteciam, como é que a gente programava alguma coisa. E na TV hoje vai ser do mesmo jeito, né? A gente vai ter que se reinventar todos os dias. Acho que a criação, né, acho que essa grande audiência que a gente tem aqui hoje, gostaria também de desafiá-los nesse sentido, né? Hoje a gente tem milhares de veículos, milhares de opções para se conectar com os targets, principalmente essa geração Z tão desejada por grandes anunciantes, né? O poder que a gente tem hoje da TV brasileira, ele não vai morrer. A gente chama isso de TV linear, né? Onde tem uma programação ali que hoje você pode acompanhar on demand, onde você quiser, seja no celular, no computador e na própria televisão. Essa semana eu vi dados aí do YouTube bastante impressionantes. Assim, hoje o YouTube alcança 120 milhões de pessoas em um mês, né, o que é muita coisa. E sendo que mais da metade dessas pessoas que ele alcança através do device TV, né? Então, quando a gente hoje fala sobre TV, a gente fala muito mais sobre o device TV, como TV, né? E eu acho que o conteúdo é o mais importante, o conteúdo é o mais relevante. Como a gente vai chegar nessa geração Z com o mesmo número de criativos, mas com a pluralidade de formatos, de tipos de comunicação que a gente tem que usar em cada uma das nossas ferramentas que a gente utiliza. Então, o TikTok é de um jeito, o Facebook é de outro, o Instagram é de outro. Como é que a gente faz para criar, sem ser interruptivo, né, e através de conteúdo, para falar com todas essas pessoas, já que a gente tem uma série de dados, né, gerados quando a gente tem essas publicidades via internet, a gente consegue saber qual o público mais gostou ou não gostou, para a gente repetir, né? Acho que o testar e aprender todos os dias é muito importante hoje. E eu acho que o grande desafio criativo é isso mesmo, né? A gente saber se adaptar à linguagem correta de cada um daqueles geradores de conteúdo, né? Porque a gente, antigamente, era muito fácil a gente acompanhar a novela, eu vou tomar banho depois da novela, eu vou jantar depois da novela, né? Hoje não mais, hoje você assiste a novela às 9 horas da manhã, se você quiser, né? Então, como que a gente pode fazer isso? E eu acho que os meninos que estão aqui dos veículos vêm trazendo oportunidades para a gente. Então, por exemplo, a própria Globo, né? Tem o Pause Ads, então quando a pessoa pausou a série que ela está assistindo, na sequência vem uma publicidade, para que não seja tão interruptivo. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Saber aonde, quando e como a gente vai falar, principalmente com essa geração Z aí, que é muito pulverizada essa audiência, né? Ela é uma audiência de paixões, na verdade, e não de programas específicos que alguém disse para eles que eles têm que assistir, né? Então, é basicamente isso. Eu não acho que a TV vai acabar, não. Nem eu, nem o New York Times achamos. Há uns 4 anos atrás, tinha um anúncio de uma página inteira de uma empresa americana que vende antena para captação de TV aberta. Eu achei maravilhoso aquilo, porque eu achei sintomático. Ninguém faz um anúncio de página inteira no New York Times para vender uma coisa que as pessoas não podem não querer. Mas eu quero pegar um outro ponto que a Ju comentou, que ela falou muito de conteúdo, e eu escuto isso muito. Porque conteúdo, porque a gente tem que fazer conteúdo, a gente tem que fazer conteúdo. Ô, Edu, a gente é conteúdeiro ou a gente é publicitário? Afinal de contas, a gente é criador de conteúdo frustrado, que não deu certo? Não, Sérgio, eu acho o seguinte, hoje, como publicitário, a gente deve estar olhando para gerar conversas. Às vezes a gente vai gerar conversa com um projeto de conteúdo, às vezes a gente vai gerar conversa usando a TV da forma mais tradicional possível. A gente, para o McDonald's, fez uma festa no Big Brother, que era a festa do pijama, e depois pôs o pijama para vender no iFood. Isso virou a conversa do momento. Então, hoje em dia, com a mudança de comportamento das pessoas, que não estão mais expostas à grade do jeito que a gente estava acostumado no passado, a gente está sempre mirando
gerar uma conversa em torno da marca, gerar uma conversa em torno de um produto que a gente está lançando. E aí existem várias formas. O que eu acredito muito é que o consumidor não aceita mais ser interrompido por algo transacional. Ele só quer ser interrompido por algo que ele acha tão legal que ele vai compartilhar com os amigos no WhatsApp. E isso é mágica para o que a gente faz. Porque a gente está mirando em algo que é muito mais encantador, que é mais próximo de entretenimento. E aí se é conteúdo, se é publicidade tradicional, se é merchandising, não importa. O importa é a gente estar mirando na conversa que a gente vai gerar. Todo dia, às 7 horas da noite, se você olhar os 10 assuntos mais conversados do Twitter, do X, normalmente são coisas que estão acontecendo na TV. Então, daí a gente já mistura toda essa conversa de a TV vai morrer. Ela está gerando muita conversa quando tem um jogo de futebol, quando tem um escândalo no Jornal Nacional, quando tem um capítulo final da novela, quando tem o Big Brother. Então, tudo isso gera conversa e é aí que as marcas têm que estar, no meio dessas conversas, né? Você falou de 5 grandes geradores de conversa. Futebol, final do campeonato, daqui a pouco as pessoas vão estar com o fone no ouvido. Estamos competindo com a TV num painel sobre TV. Estamos ferrados. Campeonato de futebol, Globo. Novela, Globo. O BBB, Globo. O escândalo no Jornal Nacional, Globo. Qual foi o quinto que você usou? Você usou um quinto também, que por acaso também todo era da Globo. Desculpa, Band, eu amo você. Peraí, gastronomia. Mas podia ter falado de Fórmula 1. Masterchef é totalmente Esporte Band. é Band, a gente não vai brigar aqui, calma. Mas só estou pegando só o ponto que o Edu, porque foi para mim muito interessante que ele pegou 5 pontos gerados por uma geradora de conteúdo, que hoje, eu sei, até porque até 2 anos atrás eu estava lá, ela está buscando muito criar essas plataformas para ser absorvido em outros canais. E como é você não ter mais a puta audiência que tinha, mas ter uma relevância geradora de canais? Como que constrói isso para criar oportunidades para a gente? Bom, vamos lá. Na verdade, assim, acho que as métricas mudaram, né? Eu acho que quando a gente discute também o futuro da TV, e a gente aqui está falando muito de conversa, está falando muito de conexão, eu acho que no futuro, ou quer dizer, no presente, a gente já tem que rediscutir também como é que a gente metrifica essa conexão. Né? A gente está ainda só olhando para aqueles pontos do Ibope, digamos assim, né? Hoje, quando a gente pega, por exemplo, o Globoplay, você tem uma audiência imensa de pessoas que estão assistindo o ao vivo, né? Ou seja, elas podem ver a novela 9 horas da manhã e elas fazem, mas elas estão assistindo no ao vivo fora de casa, né? As plataformas de streaming também trouxeram uma possibilidade de você continuar conectado com aquele conteúdo da forma que você quiser. Eu acho que a grande transformação é que o usuário não é mais passivo, né? A TV, como a gente estava acostumada a pensá-la, era isso. O usuário era muito passivo. O máximo que ele podia fazer era ligar, desligar a TV, mudar de canal e pronto, né? Quando a gente vai para um ambiente altamente conectado, não, ele liga a TV, ele pausa, ele muda do ao vivo para o VOD. Então, num futuro muito breve, você vai estar assistindo o jogo de futebol, e antigamente que era a programação que decidia qual era o replay do jogo, né? Não, então vamos agora ver o replay do gol. Muito em breve você vai estar no comando para fazer isso, né? Hoje em dia você já consegue dar voltar um pouquinho na programação linear quando você está assistindo no Globoplay conectado. Então, você decide se você quer ver o replay, se você não quer, se você vai querer estatísticas na tela. Não, eu não gosto de estatísticas porque eu gosto de futebol mesmo e aquilo ali está sujando a minha tela. Não, eu gosto de interatividade, então eu quero poder ver o futebol e me conectar e conversar tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, a mudança de termos o consumidor no comando é que eu acho que é a grande transformação. E aí eu concordo que a gente precisa achar novos formatos, porque aí é um mundo que se abre, você não precisa mais interromper, né? Eu acho que o que incomoda é a interrupção. E mesmo o próprio break, né, que é um formato super tradicional e, por raiz, digamos assim, né, por princípio, um formato para interromper,
Hoje você tem um conteúdo todo que já é feito pensando naquele break, né? E o break que também já conversa com o conteúdo de uma forma muito orgânica. A gente teve mais cedo ali um painel falando de dramaturgia e marketing de influência, pensando como é que hoje a ação de conteúdo começa na novela, termina no break, ou eventualmente começa no break. Então, até os formatos mais tradicionais, eu acho que eles estão se adaptando, porque o consumidor não quer ser mais passivo, né? Hoje ele é o protagonista, acho, dessa experiência toda. Aí a gente tem aqui duas grandes geradoras de conteúdos que geram conversa, porque a Globo é uma grande geradora de conteúdo que gera conversa, a Band é uma grande geradora de conteúdo que gera conversa, só que tem milhares de outras com potencial de gerar conversa através do device que você tem em casa. Eu sou meio geek, eu adoro ficar navegando pelos canais da Samsung. Eu queria perguntar para o Écio, como que é dar tanta possibilidade e, caramba, será que eu vou gerar conversa? Olá, boa tarde. Obrigado pela pergunta, Sérgio. Obrigado pelo convite. Cara, eu estava adorando, porque de espectador estava mais à vontade. Porque eu vou começar essa resposta a partir de uma afirmação que você fez, a história dos 50% é desperdiçado, 50% e eu não sei como é desperdiçado. Isso era verdade talvez 100 anos atrás. Hoje, para quem compra a mídia, já dá para saber onde está se desperdiçando o investimento, né? Porque a gente, até corroborando o que o Edu disse aqui, essa importância de gerar conversa e tal, parte fundamental disso são os dados, é o conhecimento que se tem sobre o consumidor. Então, um fator importantíssimo nessa nova equação são os dados, que até outro dia não existiam, e hoje já existe. Então, a gente não está falando do futuro da TV, do futuro dos breaks, a gente está falando do presente, né? Então, hoje a gente sabe absolutamente tudo. Vou dar um exemplo, né? A gente sabe, por exemplo, através dos aparelhos da Samsung, hoje eu estou falando de 15 milhões de aparelhos da Samsung no Brasil habilitados para receber publicidade. A gente sabe absolutamente tudo o que se passa em cada um dos aparelhos. E não é um painel, é um a um. Então, que canal que é consumido, qual programa é consumido, informações até do próprio aparelho, né? Tamanho de tela, resolução de tela, se tem console de videogame conectado naquilo ou não, para se falar com os gamers. Então, isso dá uma possibilidade, aqui a gente está num evento de criação, né? Dá uma possibilidade para os criativos abrirem as cabeças e falar, cara, eu vou falar com esse público gamer agora, eu vou falar e gerar conversa para esse público, e eu vou falar agora ao mesmo tempo gerar conversa com um público que gosta de futebol ou que gosta de reality show. Então, agora existe uma miríade de possibilidades criativas, isso associado com os formatos, para chegar no coração e mente dos consumidores, né? Então, o dado, a palavra-chave, então, é a relevância. Então, quando você passa a ser relevante, você consegue, mesmo que seja um formato de interromper, né, o break tradicional, que ainda faz parte dos streamings, você passa a oferecer algo que talvez seja, talvez não, muitas vezes é visto, e por isso que gera tanta conversa, como um serviço para aquele consumidor. Se você me mostra um anúncio, mesmo que interrompendo minha programação, que tem afinidade comigo, maravilha, eu não vou me incomodar com aquilo. Então, é isso que a tecnologia trouxe para esse ambiente de televisão, né? Esse novo ambiente que até há pouco tempo não existia na televisão tradicional e hoje já é realidade. Você usa os dados, toda a capacidade criativa que existe das pessoas, combina isso tudo, entrega algo relevante para os consumidores. É super difícil pilotar um painel com tanta gente, com tanta opinião, porque é muito pouco tempo para poder mergulhar, fazer um deep dive em cada uma das coisas. Mas é um evento predominantemente de criação. Eu queria ouvir também um criativo, o Miguel trabalha com isso lá na Box, quer dizer, muito antes da Box também. Mas a minha pergunta eu queria te fazer é o seguinte: se fala muito de conteúdo, hoje a gente tem mídia pra caramba, a gente tem possibilidades de chegar no consumidor pra caramba. Eu acredito que o grande barato de você trabalhar com propaganda é você considerar
que a marca é o protagonista do conteúdo. Mas como criar um conteúdo que seja relevante, interessante e mobilizador com tantas possibilidades de canais? Qual é o segredo? Bom, a gente está falando aqui de uma TV. Bom, a TV nunca vai morrer. Na verdade, de fato, não vai morrer, mas ela vem se reinventando, né? A Band vem reinventando, a Globo vem reinventando, todos os outros grandes plataformas estão se reinventando. E eu acho que, assim, nós, publicitários, eu trabalhei em agência durante muitos anos, vários colegas aqui, nós sempre vamos ser contadores de histórias. Sempre vamos ser contadores de histórias. Porém, eu acredito que as marcas são contadoras de histórias também. Elas são só mais telas que essa nova TV vai trazer. Mais telas que a gente possa contar nossas histórias, né? Então, hoje, a nova TV, que a gente pode dizer, ela está em todo, está na Out of Home, ela está no celular, está na Smart TV, ela está em todos os lugares. Então, a gente tem que começar a cada vez mais incentivar os nossos criativos a pensar nessas plataformas, pensar no digital, pensar como é que o digital conecta com a televisão, que conecta com o Out of Home. Vocês fizeram um trabalho fantástico, um ano logo do lançamento da agência de vocês, que foi quando fizeram aquela batata frita em cima e que conectava com redes sociais, né? Então, o discurso muda. Um gênio criativo que eu conheci hoje inventou um tempo atrás um conceito que chamava o dia do sofá, chamado Sérgio Valente, para vender blockbuster. Era um comportamento de consumo de TV completamente diferente do que é hoje, né? Hoje se consome conteúdo de maneiras diferenciadas, né? Então, por exemplo, olha quanta gente está nos assistindo. Mas no BB Play, que é a nossa plataforma de streaming, tem 3 salas sendo transmitidas ao vivo aqui. No canal Marketing, que é o nosso canal de negócio, está sendo transmitido também ao vivo. Ou seja, eu posso consumir presencialmente, online, de onde estiver, de qualquer lugar. Tem jornalistas de Nova York que estão acompanhando essa nossa palestra agora, via streaming. Está na mão das pessoas, realmente, decidir onde elas querem assistir a gente. Agora, nós temos que ser relevantes. A gente tem que ter conteúdo contextualizado. O cara não quer mais saber de segmentação apenas de A, B, classe social ou por faixa etária. O cara quer saber, esse conteúdo tem a ver comigo? Esse conteúdo é de meu interesse? Senão eu vou desligar, eu vou para outro lugar. Então, eu acho que a gente tem que continuar contando histórias, boas histórias, como vocês contavam no tempo tradicional, e como agora a gente tem as tecnologias, né? Tem um monte de tecnologia nova vindo, e a gente tem que aprender. O Grupo Box é o mais caçula dos grupos aqui. A gente não tem 86 anos, a gente tem só 12 anos, né? Mas nós somos meio que millennials, meio geração Z lá. A gente tem um time de tecnologia, de publicitários, jornalistas e devs de desenvolvimento, que faz uma operação sempre pensando. A gente usa algoritmo para poder fazer curadoria de conteúdo, né? Hoje a gente distribui em todas as telas possíveis, né? Distribui na TV paga, distribui nas telas da JCDecaux, que é nosso patrocinador aqui na Eletromídia, nos metrôs. Quem veio de metrô que deve ter visto algum conteúdo nosso. A gente também está em salão de beleza, a gente está em shopping center, a gente está em aeroporto. Não importa, conteúdo é para chegar nas pessoas e é o conteúdo que interessa para as pessoas. Então, acho que é contextualização a palavra-chave. Mas a gente é contador de história ou a gente é vendedor, Gil? A gente tem que ser um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho. Acho que em cada marca tem seu momento, cada marca tem a sua história e a sua necessidade, né? Eu hoje estou atendendo o Banco do Brasil, então a gente tem uma série de necessidades de geração de negócio, né? Principalmente para trazer essa geração Z como correntista de um banco bicentenário, né? O primeiro CNPJ do Brasil. Como que a gente consegue fazer isso, né? E eu acho que os dados são muito criativos, né? Eu acho que não gostam muito quando a gente chega com muitos dados para eles, mas é muito importante que a gente siga esses dados, porque eles dizem as novas verdades, né? Então, a gente não precisa mais fazer pesquisa com o consumidor somente, né? Acho que tudo que a gente tem de dado nos ajuda nessa contextualização, nessa contação de histórias. E, ao mesmo tempo, a gente consegue construir grandes audiências quando eu simplesmente conto uma história e consigo afunilar poucas pessoas que podem ter posse de um cartão Black de alguma maneira, né? Então, acho que a possibilidade que a gente vem vendo hoje da tecnologia, inteligência artificial, o volume de dados que é gerado todos os dias,
nos faz ser um pouco mais assertivos, mas essa assertividade ela só vem com o teste. Né, o teste, o aprendizado, a gente saber se a gente está falando da maneira correta, com a pessoa correta. Acho que todos os veículos aqui que estão presentes, né, hoje a Globo é capaz de fazer uma campanha na TV focada em performance. Né? Então, hoje a gente tem uma série de possibilidades para trabalhar e esse é o grande desafio para a criação. Né? Como que a gente junta tudo isso num mesmo lugar? E eu acho que os criadores de conteúdo, os próprios veículos que estão aqui para nos ajudar, para dizer o que a gente precisa falar, porque eles são os especialistas em TikTok, eles são os especialistas em Facebook, né? Então, é muito importante que a gente também traga eles para esse nosso espaço de cocriação, que eu acho que além da contextualização, né, a cocriação, eu acho que é uma segunda palavra muito importante para que a gente tenha sucesso com as nossas marcas. Dado. Mas dado o tempo inteiro não lhe leva a pregar para convertido, e onde você converte novas pessoas para a religião de cada uma das marcas, Edu? Bom, eu queria ter respondido a pergunta dela. Então eu vou te responder. Uai, pode? A gente é vendedor, não pode esquecer isso, que usa histórias contadas para vender. A gente nunca pode esquecer disso. E hoje a gente tem a nosso favor dados, que ajudam a gente a vender melhor. A saber se está funcionando no primeiro dia, no segundo dia, no 10º dia da campanha, se o que a gente está fazendo está vendendo. Às vezes a gente se apaixona pelas ideias e não pelo efeito que as ideias causam, que é vender. Uma boa ideia tem que vender uma marca, tem que vender um produto, uma promoção, e a gente tem que olhar para isso. Acho que dado é aliado, assim como inteligência artificial é aliado. Tudo que tem surgido tem feito com que a nossa profissão fique mais relevante, na minha opinião. Nunca foi tão difícil para uma marca, você está do outro lado do balcão, você sabe bem agora, chegar no seu consumidor. Então, nunca foi tão preciso o que a gente faz, tão necessário o que a gente faz. E dado é para ajudar, não é para atrapalhar. Né? Um bom criativo hoje em dia, ele se sente à vontade de olhar dado e falar, puta, aqui tem insight para eu trabalhar, aqui tem coisa interessante para eu pescar, contar uma história e vender. Eu estou provocando desde o início, eu também queria ter respondido a pergunta da Ju, porque eu acho que a gente tem muita vergonha de ser vendedor. A maioria dos publicitários tem muita vergonha de ser vendedor e se disfarça de criador de conteúdo, de qualquer coisa que disfarce o fato de que você é única e exclusivamente um vendedor de enciclopédias, que ao invés de bater de porta em porta usando a campainha, bate de porta em porta usando um monte de janelas diferentes, de portas diferentes, de possibilidades diferentes. Mas, de novo, eu volto no ponto do dado, para perguntar com alguém que é o rei dos dados. Afinal de contas, o dado não faz você pregar o tempo inteiro para convertido. Como você converte outras pessoas? Eu discordo, não faz pregar. Bom, primeiro eu tenho muito orgulho de ser vendedor, eu sou vendedor, tanto que o meu cargo está em inglês, mas é sales, tá? Na verdade, essa miríade de dados que nós temos permite exatamente compreender a mensagem que a gente quer que chegue para cada um desses públicos. Então, isso é uma ferramenta fabulosa, muito poderosa para os criativos, porque você vai falar com aqueles que já são convertidos e vai contar uma história para aqueles que já são convertidos, para que eles continuem convertidos, e você vai entender e vai contar uma outra história para aqueles que não são convertidos ainda. Então, eu posso te dar um exemplo, tá? Então, o que acontece lá com a Samsung Ads. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, tá? 33, um terço da audiência, desses 15 milhões de aparelhos, já não consome sequer 1 minuto de TV linear tradicional. Zero minutos no ano inteiro. Tá? 22% mais ou menos, menos de 1 hora por dia. Então, você vai contar uma história para cada um desses públicos. Aquele que não consome TV, e a gente consegue entender quem foi impactado e quem não foi impactado pela publicidade que rodou na TV linear, TV paga e TV aberta. Então, aqueles que foram impactados por aquela publicidade, eles podem assistir a um outro filme, né, ter uma outra história contada. Aqueles que não foram, vão ser abordados de uma outra maneira. Então, como era feito até pouco tempo atrás só na mídia digital, e agora isso pode ser feito na televisão também. Então, isso é fabuloso.
com tanta gente que não assiste TV, a TV linear, não aumenta a importância sob o ponto de vista do gerador de conteúdo, que cria essas oportunidades de conexão com as pessoas onde as marcas trafegam, não aumenta a importância de uma Band construir essa plataforma de gastronomia, por exemplo? Sim, ele estava falando assim, eu também quero dizer que eu sou vendedora, né? Porque quando a gente produz um conteúdo na televisão, a gente quer vender isso para o público que ele gosta da gente. Você estava falando, eu estava lembrando do case da Fórmula 1, que saiu da nossa concorrente depois de 30 anos, na Band há 2 anos, e a gente tinha esse desafio de trazer o público para dentro de casa, de vender essa imagem de uma nova transmissão de Fórmula 1 para dentro de casa e como que a gente ia fazer isso. E a gente deu sorte, eu adoro a frase lá do Cortella que fala "sorte segue a coragem", da Netflix, está bombando lá com o documentário Survive lá, e a gente se surfou um pouco nessa onda e mostrou na televisão o que as pessoas queriam ver através de dados, foi pesquisar lá o que o consumidor, o que o apaixonado, o que o fã de Fórmula 1 queria ver para trazer para dentro da televisão. Então, o segredo, o pulo do gato que a gente brinca é mostrar o antes, o durante e o depois. A gente deu mais protagonismo para a repórter, que está lá cara a cara com os pilotos, o dia a dia, para mostrar os bastidores da Fórmula 1. Passou a mostrar o que acontecia antes, durante, e quando acabava a corrida, continuava mostrando ali, né? Não interrompia na hora da premiação. E com isso a gente conquistou esse público novo, esse público mais jovem, que não consumia a televisão através da Fórmula 1, que tinha deixado de assistir para dentro de casa. E com a gastronomia, acho que é a mesma coisa com o MasterChef. Acho que é o único programa de TV aberta há 10 anos no ar, de gastronomia. Hoje, os anunciantes, eles anunciam de uma forma diferente, estão todos dentro do programa, acho que 98% está ali no Branded Content, você tem os chefes fazendo o comercial da marca quando vai para o break, então você acaba se confundindo se ainda está dentro do programa, se foi para o break, se não foi para o break. Eu acho que essa é uma fórmula de sucesso das TVs, a Globo faz muito isso com as novelas, quando ela sai da novela e vai para o break, né, a personagem vai para a rede social, continua falando. Que eu acho que é o nosso desafio como veículo, o desafio dos co-criadores das agências, das marcas, de continuarem criando dessa forma, para quem está assistindo não perceber se ele está dentro, se está fora, se está durante o conteúdo. Tem que te prender nessa forma. E como fazer isso, Rê, quando você tem uma plataforma tão predominante como é a TV aberta Globo, e quando você tem uma possibilidade de futuro tão grande nas outras mídias, né? No Globoplay, no .com, em como você cruzar tudo isso? Aumenta a importância, como é para a Band, de você criar essas grandes plataformas? Acho que tem que ter coragem, né? No final das contas, você não vai me deixar mentir, porque esteve lá nessa discussão. A gente, assim, o Globoplay, ele é um early adopter, digamos assim, dos streamings, né? Assim, o Globoplay nasceu em 2015, quando, na verdade, assim, o próprio Netflix tinha acabado de chegar no Brasil, a gente não tinha nenhum outro grande streaming, Disney ainda não pensava nisso, HBO ainda não pensava nisso. Mas, assim, a gente entendeu lá naquela época que já era muito relevante a gente pensar no futuro da TV aberta, né? Porque, como a gente vem falando aqui no painel todo, o comportamento vai mudar. As pessoas vão mudar. A tecnologia, ela traz transformações no nosso comportamento. E a gente tem que abraçar. Não dá para lutar contra isso, né? Não dá para a gente desejar o passado e no tempo em que o usuário era passivo, né? Hoje em dia é ótimo que ele seja ativo, né? Hoje ele dá muitos feedbacks sobre a programação, né? E isso é super rico para quem trabalha, né? Como a Band, como as TVs abertas, para quem trabalha com uma programação aberta, você poder ouvir o feedback, transformar o conteúdo, tudo isso é muito rico. Então, assim, no final das contas, o que você tem que ter é um pouco de coragem para abraçar a inovação, ainda que aquilo ali
num primeiro momento, vai te disruptar, e vai mesmo, né? Porque você vai, às vezes, você força, né? Ou você, na verdade, catapulta uma transformação de comportamento que poderia acontecer daqui a um tempinho a mais ou a menos, mas eu acho que isso também traz muito aprendizado sobre o consumidor. Né? Então, é claro que quando o Globoplay foi lançado, lá em 2015, a gente tinha algumas dúvidas de, meu Deus, mas será que botar a programação toda ao vivo, no celular, totalmente de graça, não tira a pessoa da frente da televisão? É claro que tira, mas assim, o trânsito das grandes cidades já tirou, né? O celular já tirou. Então, assim, vamos abraçar. Eu acho que tem que abraçar as inovações. E com isso a gente consegue conquistar as novas gerações, porque elas querem estar no conteúdo, né? Elas abraçam tanto o conteúdo orgânico, se é que a gente pode chamar assim, quanto o conteúdo publicitário, né? A gente faz uma grande pesquisa pós-BBB para entender, né, assim, porque o BBB é um programa que vem cada vez mais populado de marcas, então a gente vem sempre pós-programa, a gente faz uma imensa pesquisa para entender se aquilo foi bem recebido, né, ou não, né, digamos assim, como é que o público está encarando isso. E é muito interessante ver como é que os jovens adoram, eles adoram que as provas sejam de marca, eles adoram essa integração entre o conteúdo e a publicidade. Ou seja, há uma enormidade de caminhos, né? Se a gente deixar a criatividade fluir e também se a gente abraçar as transformações, seja do ponto de vista de conteúdo, né? De fazer conteúdo, seja do ponto de vista de, eventualmente, criar novas plataformas e novas formas de consumo que a tecnologia vai oferecer. Duas mulheres poderosas falando de grandes movimentos mainstream que você alcança o país inteiro. E como é o microstream, Miguel? Como utilizar isso, como utilizar a oportunidade que você tem de criar canais absolutamente narrows, absolutamente assertivos, absolutamente aperture, para você falar com quem gosta de ouvir o que você quer falar. Um ponto importante que tu colocou agora foi a questão da inovação. Eu acho que a inovação ela fez com que a gente pudesse experimentar um pouquinho mais. Experimentar a maneira como a gente distribui o conteúdo e a maneira como as pessoas consomem esse conteúdo. Então, por exemplo, na nossa plataforma de streaming, a gente tem lá 60 canais ao vivo. A gente tem a Band ao vivo, a gente tem outras TVs, logo vai ter a Globo também. E as pessoas estão assistindo o ao vivo. Tem gente que gosta de ver o ao vivo da TV aberta dentro do seu celular, porque as pessoas não estão mais no seu sofá. Estão em qualquer lugar. E a gente tem que respeitar esse comportamento de consumo, né? Entender acima de tudo. E entender é olhar para dados. Hoje o streaming te dá uma possibilidade da gente saber o que as pessoas mais gostam. Quanto tempo elas ficam ligadas numa receita de gastronomia? Eu sei. Quanto tempo elas ficam num programa de esportes? Qual o tipo de... Que momento daquele programa foi mais assistido? Porque ali eu posso pensar numa intervenção natural de publicidade, né? Então eu acho que assim, a inovação hoje traz para as plataformas de streaming um grande aprendizado de dados, de conhecimento do consumidor, de hábito, horário mesmo. Tipo, o horário nobre é sempre de noite? Não. Tem horários nobres ao horário do meio-dia até a 1h30. A gente vai descobrindo novos prime times. E eu acho que tem um aprendizado muito grande, não é a Globoplay, tem um baita aprendizado, nós na Box também temos um baita aprendizado, a gente faz várias plataformas, não só aqui, também na Europa, também nos Estados Unidos, então tem aprendizado de esporte, tem aprendizado de música, a gente tem muito conteúdo brasileiro, por exemplo, consumo de conteúdo brasileiro, música, cinema, temos um canal só de cinema. E aí, o que as pessoas gostam? Gostam de filme brasileiro ou não gostam? Todo mundo vem com aquele preconceito, não, filme brasileiro não é legal. É legal, as pessoas gostam e assistem, tem uma baita audiência as nossas séries, né? Então, eu acho que vocês vêm investindo bastante no Globoplay sobre isso. Então, eu acho que tem um aprendizado e eu acho que a tecnologia vem para isso. A gente usa, sim, inteligência artificial para fazer curadoria e para entender que consumo é maior em determinado horário. E isso é legal. E cruza com TV conectada, que cruza com TV aberta. Então, essa salada é muito legal. O Écio comentou lá na salinha que a gente estava dizendo que ia dar 4 minutos para cada um e que cada um só ia conseguir falar uma vez. Cada um conseguiu falar 2 vezes. Eu tentei trazer a diversidade de assuntos exatamente porque eu acho que se a gente olha do ponto de vista de comunicação, de propaganda, a gente está de um lado, tem um rio aqui embaixo que passa,
A marca está aqui e o consumidor está aqui do outro lado. E, no fundo, a gente precisa passar por várias pontes diferentes, vários carros diferentes passam por essas pontes, mas, no fundo, tudo diz respeito a um consumidor, a uma pessoa, que necessariamente nem é um consumidor ainda, a uma pessoa e uma marca do outro lado. E como a gente faz o bonde, a conexão de uma pessoa com outra marca. Nós estamos chegando aos 10 minutos finais e eu acho que seria super legal conseguir abrir. Caraca, obrigado à audiência de vocês, porque tem gente pra caramba aqui. Eu queria abrir para 3 perguntas. Eu acho que dá para fazer 3 perguntas e vamos tentar fazer o seguinte: 3 perguntas que serão respondidas por 2 a 2. Então, se der para acender as luzes daqui. Vamos lá, primeira pergunta, vamos do jeito mais simples. Primeira pergunta, quem levanta a mão? Alguém levanta a mão? Eu acho que ninguém levanta a mão. O pessoal está acanhado. Só um de cada vez, Alguém? Se não, então pronto, aqui. Não tem problema nenhum, eu chego. Tudo bom? Eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei curioso, que você, me desculpe, eu esqueci o seu nome, de branco, isso. Que você comentou sobre o consumo de filmes e conteúdos brasileiros. Essa é uma informação que pelo menos eu não tenho, enfim, eu não tenho tanta informação e eu queria saber sobre, de fato, as pessoas têm interesse. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre o interesse e o consumo por esse tipo de conteúdo. Então, vou pedir para o Miguel e para a Renata, que são 2 geradores de conteúdo brasileiros. Maravilhosa a pergunta, assim, muito. A gente tem 2 canais na Pay TV, um só sobre música brasileira e outro só sobre, chama Prime, o Music e o Prime. O Prime é só filmes, séries, curtas-metragens. A gente cobre todos os festivais de curta-metragem e longa-metragem no Brasil. Nós temos hoje uma parceria também para geração de fundo setorial para motivar produtoras. Quem é produtor aqui, procura a gente consegue grana para poder produzir filmes e séries e distribuir. A audiência é excelente, é muito boa, a gente vem acompanhando esse crescimento do audiovisual brasileiro, né? E a gente também coloca a inteligência artificial para fazer a auditoria e gerar uma monetização maior dos direitos autorais, ou seja, fazer com que os músicos, com que os produtores de cinema aumentem a sua rentabilidade. Isso é fantástico. Bom, do lado da Globo, a nossa grade já é majoritariamente de conteúdo brasileiro, né, mas essa vem sendo uma estratégia muito forte também do Globoplay, porque a gente também percebeu esse mesmo movimento, né? Então, hoje, quando a gente olha o ponto de vista de investimentos que a gente bota em licenciamento de conteúdo internacional, que obviamente também tem que ter, né, porque as plataformas de streaming são plataformas, por natureza, muito diversas, e o investimento que a gente coloca em produção de conteúdo brasileiro, e aí eu digo produção proprietária, Estúdios Globo, ou coproduções com produtoras brasileiras, o crescimento do conteúdo, do investimento em conteúdo brasileiro é muito maior, porque eu acho que isso tem uma conexão natural, né? Isso é um fenômeno mundial. A gente vê os próprios streamings internacionais que vêm investindo muito em conteúdo local. Então, Netflix, Disney, investindo em produtoras locais, mas isso é especialmente forte em países que têm uma cultura de audiovisual muito, muito grande, muito forte e muito relevante, como é o mercado brasileiro. Então, sim, é verdade. Na verdade, você tem muita conexão, seja de séries, seja de documentários, né? Documentários, eu acho que é um gênero que vem crescendo muito e surpreendeu também bastante do ponto de vista de geração de audiência. E aí, para ser completamente justo, a Band também é uma grande geradora de conteúdo brasileiro. E já que você falou de documentário, hoje nós temos um documentário incrível que está no ar, que é o de Elise Tom, que ele basicamente só existe porque a Band, na época da gravação do disco, há 50 anos atrás, achou que aquilo ia dar um bom conteúdo. Então, também é uma grande geradora. Meu amigo aqui tem uma pergunta. Oi, boa tarde, tudo bem, Gabriel? Eu queria perguntar para a Gil. No início ela ela soltou um dado sobre o YouTube e até aqui ontem a gente teve uma palestra com o Dia TV, com a blogueirinha, que tem um canal de TV ao vivo no YouTube. Eu queria perguntar para vocês como que vocês veem esse novo, não sei se eu posso chamar de novo fenômeno, mas se é uma concorrente, de certa forma, do streaming e da TV, que essas produções de conteúdo real-time no YouTube. Como que vocês enxergam?
Então, deixa eu só pedir para a Gil e para o Écio responderem essa. Bora. Eu tenho acompanhado muito, né, desse crescimento de geração de conteúdo. Hoje, o próprio YouTube ele tem um canal onde existe uma programação, né, onde você pode entrar lá todos os dias, tem uma programação com programas e horários definidos, somente feito por criadores de conteúdo, né? Então, a gente consegue entender que essa geração de conteúdo ela é super importante. As marcas devem participar dessa geração de conteúdo. Eu estou falando do YouTube aqui porque foi uma coisa que me surpreendeu na última quarta-feira, mas eu sei que Globoplay, assim como Band, assim como SBT, existe hoje uma força muito grande nessa questão de geração de conteúdo, e justamente para a gente contextualizar a publicidade a esses conteúdos, né? E mais do que isso, hoje a gente também fez um trabalho combinado de TV aberta junto com internet, onde a gente viu que eu consigo complementar minha audiência de jovens com a internet, né? O jovem de 18 a 34 anos, ele está muito mais presente nessa programação, seja ela linear ou não linear, né? Mas assistindo ela por vários tipos de provedores de conteúdo, aí, seja Globo, seja YouTube, seja o próprio Facebook, que hoje também tem a sua criação de conteúdo ali. Então, para mim, é isso, assim, é a gente tentar encaixar essa história, né, que nós somos contadores de história, e vender os nossos produtos, porque no fim do dia é isso que a gente precisa, através de um conteúdo contextualizado. Até dentro de uma própria TV engessada, como a Globo, TV Globo, linear, né? Hoje a gente consegue, através de alguns projetos, fazer a contextualização do comercial com matérias, por exemplo, né? A gente fez isso com uma campanha da Amazônia, do Banco do Brasil, nessa última terça-feira, onde a gente recheou aí o jornalismo, principalmente de Globo News e Globo, logo após, né, todas as falas do presidente Lula aí com relação à sustentabilidade. Então, hoje é isso, é pensar em contextualização, pensar em cocriação, olhar as oportunidades que a gente tem, que elas são infinitas, e esse é o grande desafio dos criativos, né? Como é que a gente consegue conectar essas paixões desses novos consumidores que passam aí 1 a 2 horas vendo conteúdo de receita, vendo o clipe, como foi produzido. A minha época, os clipes eram lançados no Fantástico, né? Hoje, 2 horas depois, eles têm milhões de views já no YouTube. Então, eu acho que é isso, assim, como que a gente, como indústria, né, consegue participar de todas essas conversas de uma forma relevante que mudam todos os dias. Então, é um pouco disso. Puxa aí, Écio, como que é o broadcast yourself na TV conectada? Vamos lá, eu falo de uma posição super privilegiada, né? Porque a gente, eu costumo dizer o seguinte, nós somos absolutamente agnósticos, a TV, né, o aparelho, somos absolutamente agnósticos. Então, ali tá todo mundo. Então, tem os canais de TV aberta, todos, os canais de TV pagas, todos os aplicativos estão lá. Então, sejam eles, tem a Globoplay, né? A gente tem lá o Spotify, as pessoas consumindo, e a gente tem os serviços de streaming gratuitos. A gente tem, por exemplo, o Samsung TV Plus hoje, todos esses canais. Então, a gente tem 2 canais da Globo lá com a gente, o Globo Esporte e o Receitas Fest, tem o Masterchef, tem o New Brasil da Band. Então, tem 70 canais, tem canais SBT e tal. Então, isso permite, isso mostra o seguinte, e aí tem também o YouTube, né? Então, isso tudo para dizer o seguinte, existe uma grande complementariedade. Então, a vida do pessoal que está nas agências, do Edu aqui, é bem complicada, porque eles têm que falar com esse consumidor, que a gente até cunhou um termo lá na Samsung Ads, que é o turista, né? Que é o turista de plataforma, o turista de gênero, né? Então, esse consumidor está transitando o tempo todo, como a Renata disse, sai da TV paga, vai para a TV aberta, vai para um aplicativo de streaming pago, um aplicativo de streaming gratuito. E aí o grande desafio para quem está querendo falar com as marcas estão querendo falar com esses consumidores, é encontrar esse consumidor nesse momento certo. Então, por isso os dados são relevantes, importantes. E aí tem uma questão, né, o grande diferencial, né, de um serviço FAST do YouTube, na verdade, eu diria que é a qualidade do conteúdo, que é um conteúdo que foi, no FAST, né, ele foi, por exemplo, da Band, foi produzido de forma... É um conteúdo de long form, né, produzido profissionalmente e tal. Não é um conteúdo necessariamente gerado pelo consumidor. Então, tem essa distinção. Isso, para uma marca, é importante quando a gente está falando de brand safe.
O importante na vida é cumprir promessas. Terceira pergunta, Edu e Cris. E Vivi. Olá, boa tarde. Meu nome é Danilo. Eu vou perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida, né, em relação a consumo de conteúdo. Antigamente, uma novela de sucesso, por exemplo, durava 204 capítulos, quase 300 capítulos. Hoje, eu já ouvi dizer, assim, eu já ouvi na boca de pessoas que, hoje uma novela parece uma série, diminuiu muito, né? O que vocês atribuem a isso? É o tempo mesmo, que hoje as pessoas não têm mais, ou o que é? Edu e Vi, os dois que faltam. Vou dar para a Renata falar da novela. Mas o MasterChef é uma novela. Eu acho que a que a gente fala que é a paciência do consumidor, né? Assim, outro dia estava até brincando com o diretor de entretenimento da Band, estava na estreia do MasterChef dessa temporada, e eu mandei num grupo que eu estava assistindo pelo celular, a Copa de Imprensa do Rio, tinha 25 mil pessoas assistindo uma pelada de futebol na internet, aquilo ali me chocou. Eu falei, gente, 25 mil pessoas assistindo um futebol de várzea. E ele falou, mas você não está assistindo a estreia? Eu falei, tô. A estreia do MasterChef, a estreia da Fazenda, o futebol aqui na tela, e a gente sempre faz tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que a gente está se adaptando e se moldando à expectativa de vocês, que são nossos consumidores. E eu não acho que tem uma fórmula que está diminuindo ou aumentando. Eu acho que hoje está todo mundo de olho na capacidade que um conteúdo tem de gerar atenção das pessoas, gerar conversa. Isso pode ser prolongado porque continua gerando conversa, ou pode ser encurtado porque não colou. Eu acho que isso deixa só o que a gente faz mais difícil, porque a gente sabe agora quando dá certo ou não dá muito rápido. Então, quando você vê uma novela esticar ou encurtar, você pode ter certeza que eles estão olhando no que as pessoas estão conversando a respeito do conteúdo, não? Tem um negócio lá na Bahia que ensina muito sobre o que a gente estava conversando aqui. Você sabe como é que se enche caminhão de melancia? Você enche o caminhão de melancia, pede para o motorista dar uma volta no quarteirão. Ele dá uma volta no quarteirão e os buracos, o caminho, vai assentando as melancias e vai criando mais espaço no caminhão para ele colocar mais melancias. No fundo, todos nós lidamos com essas melancias de pontes de conexão de consumidor com marcas. Talvez a grande certeza que eu tenho ao terminar isso está escrito na minha camisa. Acredite no seu axé. Acredite no seu axé de ser um grande vendedor para utilizar todas essas possibilidades para construir valor para os seus clientes. Muito obrigado, Edu, Sil, Chicken, Vivi, Miguel, Renata. Obrigado ao Clube de Criação por ter chamado. Acho super importante tudo que está acontecendo de valorização da nossa profissão. Parabéns e até aí. Vamos à próxima. Desocupar o palco para a próxima palestra.